Top 1. O medidor estelar babilônio. Em 1894, durante escavações perto da antiga cidade de Sipar, no atual Iraque, arqueólogos descobriram os restos de uma estrutura desmoronada que se acredita ter funcionado como um local de observação astronômica. Sob camadas de argila endurecida e instrumentos de pedra quebrados, jazia um objeto circular de bronze, diferente de tudo documentado anteriormente na Mesopotâmia. O disco foi cuidadosamente gravado com anéis concêntricos e centenas de marcas minúsculas ao longo de sua borda. Cada incisão era uniforme em profundidade e espaçamento, sugerindo um trabalho artesanal, deliberado e metódico, em vez de intenção decorativa. Quando o artefato foi examinado em detalhes, os pesquisadores descobriram que o anel externo dividia um círculo completo em 360 unidades primárias, com divisões secundárias chegando a menos de um quinto de grau. Reconstruções subsequentes mostraram que o desvio máximo na medição angular era inferior a 0,2 graus. Esse nível de precisão se aproxima das ferramentas modernas de cálculo astronômico, embora o objeto preceda as lentes ópticas, telescópios e engrenagens mecânicas em muitos séculos. A análise metalúrgica datou a Liga de Bronze para o período neobabilônico, por volta do século VI AEC. O que intrigou os cientistas não foi a composição em si, mas a estabilidade de sua superfície. O disco apresentava corrosão mínima, apesar de séculos sob a terra, indicando um processo de tratamento intencional que ainda é pouco compreendido. Ao redor do objeto estavam fragmentos de tábuas cuneiformes, registrando observações detalhadas do movimento planetário. Júpiter e Saturno foram identificados por seus nomes babilônios tradicionais, enquanto Vênus foi descrita através de sua mudança de posição ao amanhecer e ao anoitecer. Uma tábua descreveu um procedimento no qual o observador era instruído a girar o disco por um número fixo de marcações, quando Vênus aparecesse em uma altitude específica acima do horizonte. O texto, então, previa o aparecimento atrasado de uma estrela errante vermelha no céu do sul. Quando comparada com simulações astronômicas modernas, a sequência descrita correspondia a padrões conhecidos de movimento retrógrado. Isso sugere que o disco não era simbólico, mas operacional. Funcionava como um instrumento calibrado capaz de rastrear ciclos celestes previsíveis. Padrões de desgaste físico no disco indicam a presença de um braço giratório ou ponteiro, agora desaparecido, que teria permitido ao usuário alinhar as marcações com as posições estelares observadas. O layout implica um sistema projetado para uso repetido por longos períodos, possivelmente gerações. Esta não foi uma observação casual. Foi uma medição estruturada baseada em dados acumulados. Após sua transferência para uma coleção europeia para estudo, as referências ao artefato desapareceram gradualmente dos catálogos publicados. Fotografias antigas listadas nos inventários dos museus foram removidas posteriormente sem explicação. Algumas tábuas associadas foram relatadas como perdidas durante períodos de conflito, embora nenhum registro detalhado de perda tenha sido divulgado. Hoje, o disco original raramente é mencionado na literatura acadêmica, e o acesso à zona de escavação de Sipar permanece fortemente restrito. Se este instrumento funcionou como as evidências sugerem, ele desafia a suposição de que a astronomia antiga dependia apenas da estimativa a olho nu. Levanta a possibilidade de que os estudiosos babilônios operassem dentro de uma estrutura matemática sofisticada, capaz de alcançar uma precisão repetível. Se esse conhecimento se desenvolveu de forma independente ou foi herdado de uma tradição ainda anterior, permanece sem solução. O que está claro é que a precisão incorporada neste objeto excede o que a história há muito permitiu que essas civilizações possuíssem. Isso não era lenda ou simbolismo religioso. Era um dispositivo de medição. E seu desaparecimento do registro deixa uma lacuna que as explicações modernas ainda não conseguem preencher. Top 2. O obelisco lunar egípcio. Em 1932, durante um levantamento arqueológico britânico na necrópole de Saqqara, pesquisadores escavaram um obelisco solitário enterrado perto das ruínas de um antigo templo
alinhado com a Lua, em vez do Sol. Ao contrário dos obeliscos monumentais de Luxor ou Karnak, este pilar tinha apenas 3 metros de altura, esculpido em uma única peça de diorito preto. O que capturou a atenção da equipe não foi seu tamanho modesto, mas a estranha série de incisões ao longo de suas bordas. Dezenas de entalhes horizontais corriam da base ao topo em intervalos sutis demais para serem decorativos. Quando a luz solar passava pelo corredor estreito que levava ao obelisco, as sombras subiam ao longo da superfície da pedra, alinhando-se precisamente com os sulcos gravados. Mas essas sombras não correspondiam aos ciclos solares. Elas correspondiam às fases da Lua. Um estudo posterior, realizado pelo físico Gerald K. Watson, confirmou que os intervalos de sombra no obelisco representavam meses lunares sinódicos, com uma precisão impressionante. Quando plotados contra calendários lunares modernos, as leituras do dispositivo exibiam um desvio médio de menos de 10 segundos por ciclo completo. Ainda mais intrigante, o obelisco levava em conta a ligeira irregularidade na velocidade orbital da Lua, conhecida hoje como variação do apogeu e perigeu lunar. Os entalhes estreitavam-se e alargavam-se sutilmente para acomodar essa flutuação. Presumia-se que tal conhecimento tivesse sido descoberto apenas na era moderna, com observação telescópica e séculos de dados registrados. As inscrições na base do pilar eram escassas. Uma única sequência de glifos repetida 4 vezes dizia: "O olho que marca o sopro da noite". Sem nomes reais, sem oferendas, sem mitos. Apenas aquela frase enigmática. Os estudiosos propuseram que o obelisco fazia parte de um conjunto de ferramentas sacerdotais usadas para prever eclipses lunares e coordenar rituais de templos ligados ao calendário lunar. A superfície do diorito foi polida até atingir um brilho de espelho em um dos lados, e a análise térmica indicou que sua temperatura caía mais rápido do que a das pedras ao redor após o pôr do sol. Essa mudança térmica pode ter afetado a clareza da sombra, criando um marcador visual ainda mais preciso sob o luar. Nos anos seguintes à descoberta inicial, o obelisco foi removido e realocado para uma coleção particular para preservação, supostamente a pedido de funcionários de antiguidades egípcias preocupados com roubos. No entanto, a documentação de suas medições e estudos de sombra desapareceu dos registros públicos na década de 1950. Os documentos de Watson, uma vez programados para publicação pela Academia Britânica, nunca foram lançados. Pedidos para reexaminar o objeto foram negados, citando a falta de documentação suficiente que comprove sua importância. A vala original da escavação foi desde então preenchida e pavimentada como parte de um plano de restauração mais amplo. Se este obelisco foi de fato um rastreador lunar funcional, com precisão de nível de segundos, ele desmantela a crença de longa data de que a astronomia egípcia antiga era estritamente solar em sua orientação. Sugere um sistema de calendário duplo operando em plena harmonia, não por superstição ou simbolismo, mas por meio de medição rigorosa. Quem o construiu permanece desconhecido. Nenhum registro de templo menciona tal dispositivo. Nenhuma estrutura comparável foi encontrada em outro lugar. No entanto, seu silêncio ainda fala. Esculpida na pedra havia uma lógica mais antiga que os nossos relógios. E as mãos que a colocaram sabiam medir o tempo não apenas pela luz do dia, mas pelo sopro da noite. Top 3. O disco chinês que aponta para o sul. Em 1956, durante a escavação de um naufrágio da dinastia Han, enterrado sob lodo perto do delta do rio Yangtze, uma equipe de arqueólogos marítimos chineses recuperou um disco de bronze corroído, guardado dentro de um baú de laca selado. O objeto, aproximadamente do tamanho da palma de uma mão humana, não apresentava características ornamentais ou caligrafia. Em seu centro havia um pequeno ponto de pivô com os restos de um ponteiro em forma de agulha, fundido pela oxidação. O que inicialmente parecia uma curiosidade de navegação, tomou um rumo estranho quando os metalúrgicos determinaram que o disco fora fundido com uma mistura única de magnetita e ferro que mantinha a polaridade magnética muito além da vida útil do ímã natural.
Após restauração laboratorial, revelou-se que o disco era calibrado ao longo de direções cardeais precisas, com marcações incrustadas representando não apenas norte, sul, leste e oeste, mas gradações sutis consistentes com cartas azimutais modernas. Sua característica mais incomum era uma série de pequenas reentrâncias, formando um padrão espiral visível, apenas sob luz rasante. Quando reconstruído e montado, o ponteiro, mesmo em seu estado danificado, começou a se alinhar firmemente em direção ao sul magnético. Esse comportamento correspondia a descrições de textos chineses antigos, que falavam de uma colher voltada para o sul usada na navegação. Mas até essa descoberta, tais referências eram consideradas simbólicas ou cerimoniais. Registros históricos do período dos reinos combatentes mencionam um Jinanzhen, um instrumento direcional usado durante campanhas militares. No entanto, nenhum exemplo físico sobrevivente havia sido verificado. O disco recuperado, datado por radiocarbono em aproximadamente 200 AEC, parecia cumprir esse papel com funcionalidade prática. Testes revelaram que, mesmo em condições de mar aberto simuladas em tanques modernos, o ponteiro mantinha o alinhamento com os campos magnéticos. Ele poderia guiar navios ao longo da costa sem depender do posicionamento solar ou de marcos terrestres. No entanto, as capacidades do disco não paravam por aí. Embutida em sua borda estava uma sequência de entalhes angulares que correspondia à declinação do campo magnético da Terra, como ela teria aparecido no momento de sua criação. Isso sugere que seus designers não apenas entendiam o magnetismo, mas estavam rastreando sua variabilidade geográfica ao longo do tempo. A implicação foi extraordinária. O mapeamento da declinação magnética é um conceito que só foi totalmente desenvolvido no século XVI. Após a análise do disco, ele foi silenciosamente transferido para os arquivos de um museu nacional e classificado como Patrimônio Cultural de Alta Sensibilidade. O acesso foi limitado e pesquisadores estrangeiros tiveram pedidos de estudos de replicação negados. Nenhuma exibição pública se seguiu. As referências acadêmicas ao disco cessaram após 1962. Um relatório interno da equipe de arqueologia surgiu anos depois, indicando que haviam encontrado fragmentos semelhantes em outros locais ribeirinhos, mas estes foram enterrados novamente e deixados sem documentação por ordem do Estado. Se este artefato serviu realmente como uma bússola funcional com ajustes para o desvio magnético, ele precede a bússola europeia em mais de um milênio e redefine a linha do tempo da navegação tecnológica. A ideia de que os marinheiros chineses cruzaram águas vastas usando tais instrumentos ganha novo peso. Também levanta uma questão perturbadora. Quem percebeu primeiro que a Terra tinha um batimento cardíaco magnético que podia ser medido e seguido? E por que, uma vez encontrado, esse conhecimento submergiu tão rapidamente sob a superfície novamente? Top 4. O calibrador de gravidade grego. Em 1901, em uma encosta remota fora das ruínas da antiga Epidauro, no sul da Grécia, uma equipe de agricultores locais desenterrou uma placa de mármore diferente de qualquer outra encontrada na região. Parecia comum à primeira vista, mas esculpida em sua superfície estava uma grade de sulcos formando uma matriz precisa. No centro da placa, erguia-se um mastro vertical curto com restos de anéis de ferro embutidos em diferentes elevações. Quando os arqueólogos chegaram, inicialmente assumiram que a estrutura fazia parte de um relógio de sol ou de um altar ritual. Mas um exame mais detalhado revelou um propósito diferente. O alinhamento do mastro era preciso demais para ser religioso. Apontava diretamente para a vertical gravitacional local, confirmada por instrumentos a laser trazidos décadas depois. O que tornava o local notável não era sua simetria, mas o que foi encontrado por perto. Uma coleção de esferas de pedra polida, cada uma de volume idêntico, mas massa diferente. Quando suspensas do mastro central usando cordas de igual comprimento, as esferas produziam ângulos de deflexão sutilmente diferentes, dependendo de onde eram colocadas ao longo da grade.
O dispositivo funcionava como um comparador. Ele media a variação na força gravitacional local, observando como cada peso reagia a diferenças minúsculas na inclinação e na orientação. Geofísicos da Universidade de Atenas estudaram o local na década de 1980 e confirmaram que o instrumento podia detectar anomalias gravitacionais dentro de uma margem de 0,05 newtons. A paisagem circundante, como se viu, incluía uma falha geológica subterrânea significativa e um aglomerado de depósitos de minério magnético. O calibrador antigo, seja por acidente ou design, fora construído diretamente sobre essa interseção. Ele permitia que seus usuários mapeassem a atração sutil da massa da Terra em diferentes materiais. Tais medições exigiriam não apenas observação, mas uma compreensão matemática de força, torque e distribuição de massa. Há muito tempo se acredita aos gregos uma física rudimentar através de figuras como Arquimedes. Mas este dispositivo sugeria algo mais profundo. Implicava experimentação prática com o comportamento gravitacional séculos antes da teoria de Newton. Em uma conferência de 1993, um físico apresentou um modelo do calibrador como um dispositivo de ensino, sugerindo que ele poderia ter sido usado em ambientes acadêmicos primitivos. Em um ano, o local foi declarado fora dos limites para visitantes, sob o pretexto de preservar mosaicos próximos. O financiamento para a continuação da escavação foi retirado. A placa de mármore foi movida para o depósito de um museu e nunca exibida publicamente. Estudiosos que haviam publicado análises iniciais da estrutura pararam de mencioná-la em trabalhos futuros. Não existe menção a tal dispositivo em textos antigos. No entanto, seu design carrega uma intenção inconfundível. Foi construído não para adorar, mas para observar, não para simbolizar, mas para medir. E em seu silêncio reside um conhecimento de peso, movimento e força muito à frente de seu tempo. Alguém já esteve naquela encosta, observando uma pedra balançar contra uma grade, aprendendo como a terra puxava e onde seu puxão ficava mais fraco. Top 5. O Círculo de Pedras Magnético de Northumberland. Em 1977, um grupo de geofísicos que pesquisava anomalias magnéticas no norte da Inglaterra deparou-se com uma formação rochosa peculiar enterrada sob camadas de musgo e solo. Localizada em um vale isolado perto da vila de Elsdon, a estrutura formava um círculo quase perfeito de pedras verticais, cada uma com cerca de 2 metros de altura. À primeira vista, assemelhava-se aos muitos ranges neolíticos espalhados pela Grã-Bretanha. Mas este círculo nunca havia sido registrado, e os instrumentos que a equipe carregava começaram a falhar no momento em que entraram em seu perímetro. As agulhas das bússolas giravam erraticamente. Magnetômetros mostravam leituras flutuantes a cada poucos segundos. Até mesmo relógios analógicos começaram a atrasar ou parar completamente quando colocados na pedra central. Suspeitando de uma causa natural, a equipe coletou amostras do núcleo e descobriu algo inesperado. Cada pedra continha traços significativos de magnetita e hematita, orientados de uma forma que focava o fluxo magnético local para dentro, em direção ao centro do círculo. Este não era um depósito aleatório de pedra. O material fora trazido de quilômetros de distância, de pedreiras conhecidas por conter altas concentrações de minerais magnéticos. Análises posteriores revelaram que as pedras foram posicionadas para corresponder à declinação magnética local, como ela teria aparecido por volta de 2500 AEC. Em outras palavras, os construtores alinharam a estrutura não com as estrelas ou solstícios, mas com o próprio campo magnético invisível da Terra. Nenhuma ferramenta ou texto daquela época sugere que tal conhecimento existisse, mas a precisão do alinhamento deixou pouco espaço para coincidência. Testes acústicos revelaram que certos tons, quando tocados dentro do círculo, produziam ondas estacionárias que pareciam interagir com a distorção magnética. Um pesquisador experimentou vertigem e náusea após apenas 15 minutos dentro da formação. Outros relataram breves alucinações auditivas ou desorientação.
Um experimento controlado com ratos de laboratório mostrou respostas elevadas de estresse quando confinados dentro do campo, mesmo sem estímulos visíveis. Quando a descoberta foi publicada em uma revista científica no ano seguinte, a resposta foi rápida. O local foi fechado para novos estudos pelo Departamento do Meio Ambiente. O acesso foi proibido sob a designação de Zona de Proteção Arqueológica, e todo o equipamento magnético usado no local foi confiscado para revisão de calibração. O relatório original foi posteriormente removido dos arquivos digitais, e referências subsequentes ao círculo foram silenciosamente omitidas dos levantamentos arqueológicos da região. Qual era o propósito de tal estrutura? Seria um antigo observatório do comportamento magnético da Terra ou um espaço deliberadamente projetado para interagir com a percepção biológica? A noção de que as culturas neolíticas poderiam detectar e manipular campos geomagnéticos é considerada implausível pelos padrões modernos. No entanto, a evidência repousa na pedra, fria, alinhada e zumbindo suavemente com uma força invisível. Se nossos ancestrais sabiam sentir o pulso da própria Terra, então a linha entre ritual e ciência pode ser muito mais tênue do que a história jamais permitiu. Top 6. O relógio de água de Harappa. Em 1926, durante escavações no sítio do Vale do Indo em Lothal, na atual Gujarat, Índia, arqueólogos descobriram uma câmara retangular esculpida no chão de pedra do que se acreditava ser um complexo administrativo. Dentro desta câmara encontrava-se uma série de tigelas de cerâmica polida, dispostas em um padrão linear rígido e posicionadas sob um canal estreito que permitia que a água pingasse a uma taxa constante. Embora inicialmente catalogados como recipientes rituais, a geometria da montagem levantou questões. Cada tigela tinha um minúsculo orifício em sua base, precisamente centralizado e com diâmetro uniforme. Quando testadas com fluxo de água controlado, as tigelas enchiam e esvaziavam em intervalos perfeitamente cronometrados. Os pesquisadores logo perceberam que a configuração funcionava como uma clepsidra, um relógio de água, precedendo dispositivos semelhantes do Egito ou da Babilônia em vários séculos. Mas esta não era apenas uma ferramenta de cronometragem. Gravados nas paredes internas da câmara estavam sulcos calibrados que se alinhavam com o nível da água nas tigelas em vários momentos do dia e da noite. Esses marcadores correspondiam a divisões de tempo consistentes com um ciclo de 24 horas, sugerindo uma compreensão avançada do movimento diurno. Outras evidências surgiram de selos e tábuas próximas contendo símbolos interpretados como marcadores numéricos. O espaçamento entre as tigelas permitia o transbordamento em cascata, o que significa que a conclusão de uma tigela acionaria a próxima, criando um mecanismo de cronometragem passivo e contínuo. Na prática, o dispositivo poderia medir o tempo ao longo de várias horas sem supervisão. Engenheiros modernos estimaram o desvio de tempo do relógio em menos de 1 minuto por hora, um nível surpreendente de precisão para um sistema baseado apenas na gravidade e na dinâmica de fluidos. O que chocou ainda mais os pesquisadores foi a integração do dispositivo na arquitetura do edifício. Canais de pedra conectavam o relógio de água a um reservatório subterrâneo, garantindo pressão e temperatura constantes. A calibração sazonal foi aparentemente incorporada na profundidade das colocações das tigelas. À medida que o ângulo do sol mudava ao longo dos meses, as sombras projetadas na parede da câmara cruzavam os sulcos gravados em pontos diferentes, permitindo a sincronização visual com o tempo solar. Apesar da importância da descoberta, pouca menção foi feita no discurso arqueológico global. As tigelas foram realocadas para o arquivo de um museu sem nenhuma exibição formal, e a câmara foi posteriormente preenchida com concreto durante os esforços de estabilização do local. Uma análise detalhada submetida a uma revista acadêmica britânica foi rejeitada por falta de contexto comparativo suficiente. Tentativas subsequentes de modelar o dispositivo digitalmente foram silenciosamente engavetadas, e as referências à estrutura nos folhetos oficiais do sítio de Lothal foram removidas no final dos anos 90. Se a civilização Harappa desenvolveu e usou tais dispositivos de cronometragem,
Isso reposiciona sua sociedade como não apenas alfabetizada e urbanizada, mas cronologicamente precisa. A presença do tempo como uma quantidade medida, incorporada nas operações diárias, sugere agendamento complexo, coordenação de trabalho e consciência astronômica. Isso não era um santuário, era uma máquina que contava as horas com água, pedra e silêncio. E conforme cada gota caía, marcava uma civilização não apenas viva, mas à frente de seu tempo. Top 7. O rastreador de sombras Inca. Em 1961, uma equipe de agrimensores peruanos que trabalhava nas terras altas perto de Ollantaytambo deparou-se com uma série peculiar de pilares de pedra dispostos ao longo de uma crista estreita de montanha. À primeira vista, pareciam restos típicos da arquitetura cerimonial inca. Mas uma das estruturas se destacava. Um monólito alto, esculpido com uma série de linhas horizontais ao longo de sua face leste e angulado precisamente em direção ao horizonte. Quando a luz do sol passava pelos picos circundantes ao amanhecer e ao anoitecer, as sombras caíam ao longo dos sulcos em um padrão altamente consistente. Nos meses seguintes, pesquisadores da Universidade Nacional de São Marcos observaram o local durante equinócios e solstícios. O que descobriram os deixou atônitos. As posições das sombras correlacionavam-se exatamente com as posições solares conhecidas ao longo do ano. Mas de forma ainda mais notável, as marcações também rastreavam o nascimento helíaco de estrelas importantes no hemisfério sul, incluindo Sírius e Canopus, muitas vezes com precisão de um único dia em relação ao seu aparecimento real no céu antes do amanhecer. Este monólito funcionava não apenas como um calendário solar, mas como um sistema combinado de rastreamento solar estelar. Ele se alinhava com o sistema de Sekes Inca, uma rede de linhas invisíveis que irradiavam de Cusco usada para organizar santuários, locais agrícolas e a cronometragem. O ângulo e a elevação da pedra permitiam que ela funcionasse durante todo o ano, mesmo em manhãs nubladas, usando luz difusa para projetar gradientes de sombra mensuráveis ao longo de sua face. Ruínas próximas incluíam uma praça afundada com canais de drenagem e plataformas cerimoniais, sugerindo que todo o complexo pode ter funcionado como um observatório temporal. Uma característica, um banco de pedra liso, diretamente alinhado com a base do monólito, descobriu-se que aquecia um pouco mais cedo do que as rochas circundantes ao amanhecer durante os solstícios. Medições infravermelhas revelaram que ele absorvia e reemitia calor em alinhamento com eventos solares, talvez servindo como um sinal térmico para rituais ou cronometragem agrícola. A descoberta foi formalmente documentada em uma série de artigos acadêmicos ao longo da década de 1970. No entanto, após a publicação de um artigo de 1978, ligando o local a sistemas de navegação estelar pré-colombianos, o acesso à crista foi restrito pelo Ministério da Cultura do Peru, citando preocupações de preservação. Nas décadas seguintes, imagens de satélite mostraram que novas trilhas foram abertas na área, possivelmente por equipes de construção, trabalhando em projetos de infraestrutura não relacionados. O monólito original de rastreamento de sombras agora jaz parcialmente obscurecido por detritos e não foi exibido ou estudado publicamente desde então. Se os incas projetaram esta estrutura para rastrear movimentos solares e estelares com tal precisão, isso sugere uma compreensão muito mais profunda da mecânica celeste do que a reconhecida anteriormente. Sem telescópios ou cartas estelares escritas, eles criaram um calendário funcional esculpido em pedra, legível apenas através da sombra e da paciência. E, no entanto, não foi deixado no topo de uma montanha sagrada ou selado em ouro. Estava abertamente em uma crista, observando o céu, contando dias e estrelas com linhas que apenas o sol podia ler. Top 8. A Barra Padrão Mesopotâmica. Em 1910, arqueólogos alemães que trabalhavam na antiga cidade de Ur descobriram uma câmara selada sob o que outrora fora o bairro administrativo do complexo do templo. Lá dentro, entre tábuas e livros de contabilidade, registrando inventários de grãos e cotas de trabalho, descobriram uma única barra de bronze, repousando em um suporte de arenito.
A barra tinha 50,8 centímetros de comprimento. Era lisa em toda a sua extensão e não possuía inscrições, exceto por dois minúsculos triângulos incrustados em cada extremidade. A princípio, presumiu-se ser um cetro cerimonial ou objeto simbólico, mas análises posteriores revelaram algo muito mais estranho. Quando exposta a temperaturas variáveis, a barra mantinha seu comprimento virtualmente sem expansão térmica. Metalúrgicos determinaram mais tarde que ela era composta de uma liga contendo estanho, cobre e vestígios de arsênico. Uma combinação que resultava em uma estrutura molecular excepcionalmente estável. Isso permitia que a barra resistisse a empenamentos em uma variedade de condições ambientais, uma propriedade não replicada até o desenvolvimento das ligas Invar modernas no século XX. Os pesquisadores começaram a especular sobre seu propósito. Quando comparada com as unidades de medida registradas em tábuas cuneiformes próximas, a barra correspondia quase exatamente ao que os sumérios chamavam de cus, uma unidade padronizada de comprimento usada na construção e agrimensura. Mas essa padronização parecia muito mais rigorosa do que se pensava anteriormente. As marcações e os registros mostravam medições registradas com precisão submilimétrica. Algumas entradas mencionavam até correções para inclinação e curvatura em grandes distâncias. Esse nível de precisão em uma sociedade da Idade do Bronze representava um dilema. Sem instrumentos ópticos ou modelagem matemática, como poderiam os agrimensores em Ur produzir layouts arquitetônicos com tolerâncias que rivalizavam com os padrões industriais primitivos? Alguns teóricos propuseram que a barra fizera parte de um conjunto maior de ferramentas, possivelmente incluindo fios de prumo, cordas calibradas ou estruturas de nivelamento, agora perdidas no tempo. Após sua recuperação, a barra foi enviada para Berlim para preservação e estudo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o museu que a abrigava foi bombardeado e acreditou-se que o objeto fora destruído. Décadas depois, no entanto, uma barra semelhante apareceu em um caixote sem identificação durante um esforço de catalogação em um arquivo separado em Dresden. Suas medições e composição correspondiam à original, mas não existia documentação para verificar sua identidade. O caixote foi subsequentemente selado e seu conteúdo reclassificado sob acesso restrito. Se este era de fato um padrão de referência mesopotâmico, sugere um sistema centralizado de medição e uma cultura científica capaz de compreender e compensar o comportamento do material sob estresse ambiental. Isso não era mera aproximação. Era metrologia, a ciência da medição, desenvolvida milhares de anos antes do que se acreditava existir. Não como uma abstração, não como um ritual, mas como uma regra física, uma barra de verdade fixa em um mundo em mudança. Esquecida, enterrada e quase apagada, pode ser o sussurro sobrevivente mais antigo de algo que hoje chamamos de precisão. Top 9. A grade astronômica maia. Em 1933, durante um levantamento aéreo das terras altas da Guatemala, um cartógrafo que trabalhava com uma expedição britânica notou um padrão gravado em um planalto nos arredores do antigo sítio de Huachactum. Ao nível do solo, as marcações eram quase imperceptíveis, perdidas em meio ao matagal e ao calcário fraturado. Mas do ar, o padrão se resolvia em uma grade geométrica de marcadores de pedra, dispostos em um arco amplo que se estendia por quase 200 metros ao longo da borda do planalto. Quando os arqueólogos limparam o local, descobriram uma sequência de colunas de pedra alinhadas, cada uma com menos de 1 metro de altura, posicionadas com uma uniformidade surpreendente. Os intervalos entre elas não eram arbitrários. Eles correspondiam às separações angulares entre as posições principais de Vênus ao longo de seu ciclo sinódico. Um padrão complexo de 584 dias que os maias rastreavam com precisão obsessiva. Cada coluna projetava uma sombra que caía em pedras marcadoras, específicas apenas em certas épocas do ano, especialmente durante as aparições de Vênus ao amanhecer e seu desaparecimento atrás do Sol. O que chocou os pesquisadores foi quão estreitamente a grade se correlacionava com dados astronômicos.
As colunas não eram meros indicadores do nascer do Sol. Elas rastreavam as posições azimutais de nascimento e ocaso de Vênus, incorporando seu movimento retrógrado periódico e as flutuações de brilho. O local funcionava essencialmente como um observatório venusiano, séculos antes da invenção de lentes ou instrumentos telescópicos. Códices maias, anteriormente descartados como simbólicos, foram reexaminados à luz da descoberta da grade. O Códice de Dresden, por exemplo, continha tabelas rastreando Vênus com precisão de um dia em períodos de vários anos. A grade de Washington provou que esses registros não eram teóricos. Estavam ligados a medições diretas e repetidas. Os ângulos das sombras na plataforma correspondiam aos dados do ciclo de eclipses e informavam o momento dos rituais e das decisões agrícolas. Físicos que visitaram o local na década de 1970 realizaram análises angulares usando instrumentos de alta resolução. Suas descobertas confirmaram que os marcadores mais externos da grade compensavam o desvio aparente do planeta devido à refração atmosférica. Um fenômeno que até mesmo os astrônomos modernos devem corrigir. As implicações eram inquietantes. Os construtores não apenas mapearam corpos celestes, mas compreenderam e corrigiram as distorções causadas pela própria atmosfera da Terra. Pouco depois da publicação dessas descobertas, o local foi abruptamente fechado para proteção ambiental e, mais tarde, sofreu danos pesados devido a escavações ilegais e saques. Imagens de satélite da década de 1990 revelaram que seções do Planalto haviam sido limpas para desenvolvimento de infraestrutura, apagando partes da grade. Hoje resta apenas uma documentação parcial de seu layout, e a maioria das pedras originais está deslocada ou desaparecida. Se esta grade funcionou verdadeiramente como um observatório de precisão sem óptica, ela quebra as suposições sobre as limitações da ciência pré-colombiana. Os maias não estavam especulando sobre os céus. Eles os estavam medindo, ano após ano, século após século, com pedras fixas e céus mutáveis. E nesse movimento encontraram o ritmo, não o mito, não a metáfora, mas dados escritos em sombra e pedra antes que relógios e telescópios pudessem alcançá-los. Top 10. A Câmara de Eco na Bateia. Em 1998, uma equipe conjunta de arqueólogos jordanianos e italianos, explorando um sistema de desfiladeiros inexplorado perto de Petra, deparou-se com uma câmara escavada na rocha selada atrás de um deslizamento de terra natural. Seu exterior apresentava marcações mínimas, mas uma vez lá dentro, a equipe encontrou uma sala oval precisamente esculpida diretamente no arenito, com paredes polidas com uma suavidade incomum. O que atraiu a atenção imediata, porém, não foi a geometria da estrutura, mas sua acústica. Quando um dos membros da equipe falava em voz alta, o eco retornava não após um atraso, mas como um zumbido de baixa frequência, como se as próprias paredes estivessem vibrando em resposta. Testes de áudio iniciais revelaram que certas frequências, especialmente aquelas que correspondiam aos registros mais baixos da voz humana, ressonavam por toda a câmara em ondas estacionárias. Uma frase sussurrada em uma extremidade tornava-se um murmúrio claro na outra. Ainda mais bizarro, passos perto do centro desencadeavam um pulso audível que se repetia em intervalos regulares, decaindo gradualmente como um sonar. Engenheiros de áudio concluíram posteriormente que a sala fora deliberadamente moldada para amplificar e modular o som em padrões previsíveis, concentrando a energia acústica em direção a dois pontos focais esculpidos nas paredes opostas. Fragmentos de pedra na entrada continham inscrições nabateias, sugerindo que a câmara fora outrora chamada de Casa do Sopro. Os beduínos locais evitavam a área, referindo-se a ela como o lugar onde as vozes voltam erradas. Nenhuma iconografia religiosa foi encontrada no interior, nem altares ou símbolos, apenas uma bacia rasa esculpida no chão, com um canal de drenagem, levando a um poço subterrâneo mais profundo. Quando os geofísicos mapearam as camadas rochosas circundantes, descobriram que o desfiladeiro ficava sobre um denso aglomerado de depósitos de magnetita
e ricos em ferro. Esses minerais criavam flutuações magnéticas sutis que, combinadas com a acústica da câmara, podem ter afetado a percepção humana. Vários visitantes relataram vertigem momentânea, distorção sensorial e, em um caso, perda temporária de consciência direcional após um tempo prolongado no interior. Curiosamente, o formato da câmara apresentava forte semelhança com designs anecoicos modernos, usados em calibração de sonar e pesquisa acústica. Sua estrutura eliminava o ruído externo, enquanto reforçava a ressonância interna. Se isso foi o resultado de um design empírico ou de uma tradição arquitetônica herdada, permanece desconhecido. Pouco depois que suas propriedades acústicas se tornaram públicas, a Câmara foi selada pelo Departamento de Antiguidades da Jordânia por razões de segurança. O acesso foi proibido indefinidamente e as descobertas publicadas foram retiradas dos sites oficiais. Parte do equipamento acústico usado durante o estudo foi confiscado por razões não reveladas. Até hoje, nenhuma instituição acadêmica recebeu permissão para entrar novamente ou replicar os experimentos. Se os nabateus construíram esta estrutura intencionalmente, eles podem ter experimentado com o som de maneiras que ainda lutamos para entender. Seja para comunicação, cura ou modulação da percepção, a câmara servia a um propósito muito além da cerimônia. Ela media ecos, ela moldava o silêncio, e ao fazê-lo, pode ter capturado o invisível. Não em luz ou pedra, mas em vibração, frequência e ressonância que a ciência moderna está apenas começando a quantificar. Estes 10 dispositivos antigos não representam curiosidades isoladas ou lendas exageradas. Eles revelam um padrão perturbador, um fio consistente de extraordinária precisão em culturas que há muito se acredita serem primitivas. Esta não é uma coleção dispersa de anomalias estranhas. É uma tapeçaria global de sistemas de medição que desafiam nossas expectativas históricas. Cada artefato, seja esculpido em pedra ou forjado em metal, demonstra um domínio intencional sobre as forças naturais, gravidade, tempo, magnetismo, astronomia, com um nível de precisão que rivalizou ou superou o que o mundo moderno alcançou até séculos recentes. Estes não eram rituais disfarçados de ciência. Eram instrumentos científicos classificados erroneamente como mitos. A supressão e o desaparecimento desses dispositivos da consciência dominante não é uma coincidência. Relatórios perdidos, sítios fechados, objetos reclassificados ou enterrados novamente. Através de culturas e séculos, um padrão de silêncio segue cada descoberta que sugere que nossos ancestrais podem ter sabido mais do que permitimos. Instituições acadêmicas os rotularam como exceções. Museus os armazenaram em porões. Governos restringiram o acesso sob o véu da preservação. E, no entanto, as perguntas permanecem. O que poderia ter acontecido se esse conhecimento tivesse sido preservado? Se o obelisco lunar tivesse moldado nossa compreensão da cronometragem? Se os círculos de pedra magnéticos tivessem informado nossa compreensão da saúde geomagnética? Se os relógios de água de Harappa tivessem inspirado a hidrodinâmica moderna? Em todos os casos, não perdemos apenas objetos. Perdemos oportunidades de pensar diferente, de aprender mais rápido, de evoluir mais cedo. E se essa supressão não for meramente acidental? E se ainda estivermos cercados por mecanismos de omissão? As tecnologias que poderiam mudar nossa trajetória ainda podem existir, enterradas, esquecidas ou silenciosamente trancadas. Aqueles que tentam falar são desacreditados. Aqueles que perguntam muito alto são ignorados. Aqueles que tentam medir profundamente demais são informados de que estão enganados. A tragédia não é que essas ferramentas tenham sido criadas. A tragédia é que elas foram escondidas, porque admitir sua existência é reescrever nossas suposições sobre o potencial humano. A questão não é mais se tal precisão existiu. A questão é por que nunca deveríamos tê-la encontrado. Se esses relatos de precisão perdida mudaram a maneira como você olha para o mundo antigo, inscreva-se e curta o canal. Dedicamo-nos a descobrir a história que foi sistematicamente enterrada.
Vamos plantar as sementes do futuro juntos. O próximo tesouro escondido será revelado em breve.